Boa noite, povo de Deus. Vamos ao segundo episódio, então, do Novo Testamento de textos múltiplos, né? Fazendo essa leitura, começando então pelo livro de Mateus, capítulo 1. Vamos começar então essa leitura agora. A leitura de hoje desse nosso propósito, né? De analisar texto a texto em todas as principais linguagens, principalmente nas 5 linguagens, né, da Bíblia das 5 linguagens da SBB, né, para você que está no vídeo aí tá vendo. Recomendo, ela tá até pela Amazon, tá fácil de achar, mas pelo que eu andei lendo e conversando com alguns coportores, né, dessas Bíblias. Essa Bíblia é uma edição comemorativa, então em algum tempo não vai ter para vender. Hoje, por exemplo, eu passei o dia procurando uma Bíblia que eu tive por um tempo, Reina Valera em português, e descobri que ela tá bem difícil de achar. Consegui achar um site que tem ela online, que é um texto que eu comentei no primeiro episódio, né? Onde a gente falou um pouco das traduções. E é um texto interessante em alguns momentos. Mas vamos agora a Mateus. Mateus capítulo 1. Nós vamos, por lógica, né, e por tempo, para que a gente possa fazer o mais resumido possível, vamos pular a genealogia que está em Mateus capítulo 1, que ele abre com uma genealogia até o versículo 16, né? Então nós vamos pular essa genealogia e vamos trabalhar a partir do versículo de número 17. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 17. Então, são poucos versículos, mas vamos observar o que há de convergência e de divergência nos textos. Texto tradicional, né? Tradução brasileira, versículo 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Também desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. O versículo 17 na versão revista e corrigida. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. A Bíblia Reina Almeida, revista e atualizada. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Bíblia Nova Almeida atualizada. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Estou lendo rápido, porque esse texto não tem diferença nenhuma, né, na transmissão. Na Bíblia NTLH, claro, nova tradução da linguagem de hoje. Assim, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Eu gosto do daí, né? Parece que é o povo da Bozena lá, os paranaenses. Não, mas é interessante que ela tenta trazer o texto para a linguagem sempre popular, né? A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ontem o pastor Daniel Vilas Boas acrescentou, até foi fora ali do texto, fora do grupo, ele acrescentou para mim a King James, né? Eu peguei a King James aqui online e deixei ela aberta. Vou adquirir mais algumas bíblias agora que eu já adquiri. Eu acredito que tem um pessoal nas igrejas que a gente passou, acho que tem em Vacaria ali que tem as versões da King James, né? Mas não tem, como eu disse, grandes diferenças, né? Portanto, todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo são 14 gerações. Esse texto não muda nada. Versículo 18, agora começa a história do nascimento de Jesus. Tradução brasileira. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi desta maneira. Estando Maria, sua mãe, já desposada com José, antes que se ajuntassem, ela se achou grávida por virtude do Espírito Santo. Muito interessante aqui. Almeida Revista e Corrigida. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Revista atualizada. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Interessante aqui porque a palavra juntamento, coabitação, né, antes de se ajuntar, ela vai começando a ter uma certa diferença, mas dando sentido ao texto. Nova Almeida atualizada. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Fica uma questão, como eu disse, bem popularizada, né? Essa é uma linguagem da NTLH que sempre traz assim. Eu vou abrir uma NVI aqui também, que é interessante a gente ter um comparativo, né? Então eu até tenho ela em papel, mas vou ocupar muito lugar. E depois a gente vai ter que fazer a comparação ainda com o texto da Bíblia de Jerusalém, né? Então é muito interessante comparar os textos para que a gente entenda a ideia original do texto, né? Então, estou abrindo aqui Mateus na Bíblia, versão NVI. Mateus, capítulo 1, pulando as genealogias. A gente está burlando o texto, né? Leia a genealogia em uma das linguagens, porque não vai me dar conta. Vamos lá. Versículo 18, NVI. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tem um contexto cultural aqui que a gente pode entrar um pouquinho para entender essa função do pré-casamento judaico, né? E algumas linhas teológicas que falam da história desse casamento judaico, para que a gente entenda. Mas antes de fazer essa transição, vamos ler o texto na Bíblia, tá aqui, eu estou perdido aqui, na Bíblia de Jerusalém. E vamos trazer, não tem nada de polêmico na verdade, né? Esse texto só, ele é discutido, na verdade, mas eu não considero nada muito polêmico, nada muito difícil de entender. Mas há a necessidade de se compreender um pouco a cultura judaica para entender o que aconteceu nesse texto. Inclusive, esse é um texto, esse pré-casamento judaico, vamos dizer assim, ele é uma das discussões que perdura até hoje no texto bíblico, nas interpretações bíblicas, na verdade, no que tange inclusive a divórcio. Existe uma linha de pensamento sobre isso, mas quando nós chegarmos lá no divórcio, nós vamos chegar, a gente fala sobre isso. Não vamos entrar em conceitos doutrinários, tá, gente? Somente exegese. Mas vamos ver aqui então, versículo 18, na Bíblia de Jerusalém. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá. Primeira questão aqui, o texto que nos dá uma luz mais clara é esse texto, Bíblia de Jerusalém, para que a gente entenda a palavra coabitar. Então, ele está falando de ter relações. Então, aqui não está dizendo que eles não moravam juntos. Isso que é o que dá a entender o antes de se unirem, né? O período do noivado judaico, isso é questão cultural, o casal morava junto. E antes de coabitar, antes de ter relação, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Basicamente é isso, sem muita firula, sem muito enfeite, para que a gente entenda e consiga passar reto por esse texto. A melhor informação desse texto aqui, ela está na palavra coabitar. É uma palavra antiga, mas se alguma Bíblia tivesse mais coragem, eu não sei se a Bíblia, por exemplo, a mensagem, ou se a Bíblia é viva, também são outras versões que a gente pode trazer aí, né? nas próximas leituras, são Bíblias que, se alguma dessas Bíblias diz antes de terem relações, porque essa seria a palavra mais moderna para definir esse texto, partindo do original, né? Coabitar, ter relações. Outra versão, tem uma versão bem antiga que diz antes de conhecer, né? E essa é a questão que está falando da concepção, né? Está falando de coabitar realmente. Certo? Versículo 19. E sempre que tiver alguma dúvida aí, o pessoal quiser perguntar mais para a gente polemizar algum assunto, vamos juntos. Versículo 19. José, seu marido, sendo reto e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente.
Almeida, isso é a tradução brasileira, Almeida Revista e Corrigida. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Almeida Revista e Atualizada. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Muito parecido, né? Nova Almeida Atualizada. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Muito interessante o envergonhar em público aqui, porque é uma tradução bem que deixa o texto mais leve e mais moderno, né? Versículo 19, na nova tradução da linguagem de hoje. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. E ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Olha que interessante o contrato de casamento. Já dá uma noção da ideia judaica sobre o casamento nesse período, né? Para que se entenda, na Bíblia de Jerusalém, versículo 19: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, essa é a palavra, resolveu repudiá-la em segredo. As duas palavras utilizadas na Bíblia de Jerusalém aqui dão uma noção mais clara do que acontecia nesse caso aqui. A Bíblia NVI, tá? Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Também a NVI tomou uma decisão muito boa nesse texto, porque deixou mais claro o que aconteceria em relação à lei judaica. Bíblia King James, né? Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Não querendo fazer dela um exemplo público, eu acho que já dá o entendimento do que aconteceria com Maria caso José simplesmente a abandonasse e não ou não, na verdade, caso José não fizesse, não tomasse essa atitude de abandoná-la em secreto, José ia fugir, ia sair de cena e ia receber sozinho a culpa de um filho que ele havia gerado e abandonado, porque se ele denunciasse ela por adultério, todo mundo sabe o que aconteceria. Lei judaica, apedrejamento. Por isso, a palavra denunciar, Bíblia de Jerusalém, está mais correta, é o que ele deveria fazer. A palavra também aqui, fazer dela um exemplo público, está dentro do texto da King James, também dá uma noção do que aconteceria. Ela seria apedrejada, julgada e apedrejada em público, caso José simplesmente dissesse: olha, na verdade, essa mulher está grávida e não sou eu o pai, e eu não quero mais casar com ela. Não, ele ia fugir e anular o casamento em outra comarca, em outra região, ele causar anulação repudiando ela, né? Então, a palavra repúdio é usada em alguns momentos aqui também no texto da Bíblia de Jerusalém, né? Resolveu repudiá-la em segredo. Ele ia simplesmente abandoná-la e assumir a culpa, que para ele a culpa seria mais leve. Interessante, para a gente entender a questão cultural aqui, né? Versículo 20, começando da tradução brasileira, então. Quando, porém, pensava nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é por virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude aparece na tradução brasileira apenas nos dois textos, né? Os dois versículos já. Versículo 20, Almeida, Revista e Corrigida. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Almeida, Revista Atualizada. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nova Almeida Atualizada. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José é descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo.
a Bíblia de Jerusalém, versículo 20. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Bíblia King James. Mas enquanto eu pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Bíblia NVI. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Muda os verbos, né? Muda a transição, vem do Espírito Santo, procede, é do Espírito Santo, mas não muda o sentido em nenhum momento e não tem divergência nesse versículo. Né? Então vamos ao versículo 21. Ela dará à luz. Gente, não vou corrigir nada, tá? Do jeito que gravar vai ficar. Ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tradução brasileira, tá? Tradução Almeida, revista e corrigida. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 21, Almeida, revista atualizada. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Versículo 21, Nova Almeida atualizada. Ela dará à luz um filho, você porá um nome nele de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Nova tradução da linguagem de hoje, versículo 21. Ela terá um menino, você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tem uma curiosidade só nesse texto, mas Bíblia de Jerusalém primeiro, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. NVI, ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vou fazer uma crítica NVI agora nesse texto aqui, que eu acho interessante, nesse versículo. Versículo 21, King James. Ela dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? Eu faço uma crítica à NVI, porque ela é toda moderna em alguns textos e às vezes ela coloca o deverá dar-lhe. Ela usa esses termos do português mais clássico, né? Minha camiseta, pra quem tá vendo aí, né? Tem um texto em hebraico aqui. Daniel Vilas Boas depois tenta traduzir isso aqui. Mas interessante, olha só. Esse texto não tem discordância, mas tem uma curiosidade. Ele dá uma pois, o anjo dá uma explicação. Ele diz assim: ela dará à luz a um filho e você deverá chamá-lo de Jesus, pois, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus é Josué, Joshua, né? É a mesma base de nome que houve no Antigo Testamento. E Josué é o que adentra com o povo a terra prometida. E Josué causa na entrada, né? Ele tem o culto da purificação. Ele prega ao povo sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando ele faz referência, dizendo assim, será chamado de um novo Josué, será chamado de Joshua, será chamado de Jesus, Yeshua, né? Joshua. E porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, ele está fazendo uma referência, o anjo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Por isso que ele dá uma explicação a José. Ele diz, ele vai ser chamado de o novo Salvador, Joshua, né? De alguém que vai levar o povo à terra prometida, vai conduzir o povo, certo? É curiosidade, tá? Isso é interpretação, isso não tem a ver com exegese, é só para a gente entender, às vezes, por que está colocado um pois no meio do caminho ali. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Já vamos emendar aqui no 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, certo? Vamos a 22 e 23, Almeida, revista corrigida. Essa foi a tradução brasileira, tá? É a antiga. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel.
E aí eles abrem um parênteses, Emanuel traduzido é Deus conosco. Ok? Almeida Revista e Atualizada. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, também entre parênteses. Nova Almeida Atualizada. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Entre parênteses, Emanuel, e aí eles colocam entre aspas, Emanuel significa entre parênteses, significa dentro do parênteses e agora entre aspas também Deus conosco. Ele só pontua e destaca um pouquinho mais, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A Virgem conceberá, a Virgem ficará grávida, eu já estou lendo no texto e indo para o outro, né? E terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Também, entre parênteses, somente o Deus está conosco. Acrescento está aqui, tá? A questão de estar entre aspas, somente Deus está conosco, ok? Bíblia de Jerusalém. Ela dará a luz, tá? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. O que traduzido significa Deus está conosco. Volta a ter o está nessa história aí. Isso é interessante também para um acréscimo cultural e linguístico, né? Vamos lá. A Bíblia NVI. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. King James. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Se quiseram embelezar o texto aqui. Já viram que a gente passou dos 20 minutos aí? Né? Já estamos em 22. Mas para formar os capítulos aí, nós vamos passar algumas vezes desses 20 minutos aí, pelo que eu estou vendo, certo? Vamos ao versículo 24, tradução brasileira. José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A tradução brasileira foi essa, agora a tradução Almeida Revista e Corrigida. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o primogênito. Essa palavra primogênito é interessante. E pôs-lhe o nome de Jesus. Certo? Almeida, Revista e Atualizada. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nova Almeida Atualizada. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações, a palavra não teve relações aparece na NA nesse texto. Não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ok? Agora, a linguagem de hoje, NTLH nos diz, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Certo? Agora vamos para a Bíblia de Jerusalém. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. King James. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e tomou para ele sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou
seu filho ou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Aqui tem mais uma questão da palavra primogênito, que tem uma questão aqui que é interessante. Ao acordar, isso agora é NVI, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, mais uma vez a palavra relações, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus. De todas as traduções, a King James e a tradução Almeida Revista e Corrigida colocam a palavra primogênito. Esse texto é usado muito, 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 para combater a doutrina da concepção virginal de Maria, da ideia da ascensão de uma Maria, né? Maria, mãe de Jesus, como virgem até o fim da vida. Como se ela tivesse concebido apenas Jesus e nunca tivesse tido relações, porque isso é levado pelo catolicismo como um símbolo da santidade de Maria. De qualquer forma, esse texto ele não tem, todos esses versículos que nós damos não tem uma discordância, é uma divergência alta, né? A não ser quando entra a palavra primogênito. Ela entra na revista corrigida e ela entra na NAA. A NAA tomou a decisão de colocar o primogênito também aí na história, desculpa, King James. Mas essa palavra primogênito não está nos originais. A revista corrigida tem uma questão da interpretação de copistas, né? O texto vai passando em sequência, ele é antes do texto, ele é chamado textos receptos, e algum dos copistas, em algumas cópias, né, do trecho bíblico ali dos primeiros séculos, e depois, principalmente quando fosse passar a Septuaginta e tudo mais, tinha algumas palavras que elas eram acrescidas como ponto de explicação. Nós vamos chegar em outros textos que tem isso. Mas a palavra primogênito, se der uma verificada nos originais em grego, aí ela não está presente. Quem acrescentou deu uma identidade à família de Jesus. Provavelmente o copista sabia da história de irmãos de Jesus. Então ele falou que Jesus tinha irmãos através da palavra primogênito, até que deu à luz ao primogênito. Isso também dá um toque do tipo, até que ela deu à luz àquele filho, a um filho, ao primeiro filho. A partir de então, José e Maria passam a viver uma vida marital normal, né? Passam a ter relações. E isso é o problema do texto, né? E se ele tem essa palavra, ele comprova que José e Maria, depois que Cristo nasceu, eles passam a ter relações como marido e mulher. E é lógico que passam a ter, porque Jesus tem irmãos, né? Então não tem essa dificuldade. Mas essa palavra aqui é um mistério do texto, digo, quando ela é acrescida, ela dá validade a essa doutrina que combate a ideia da virgindade de Maria pós-Cristo, né? A concepção virginal, todos nós da cristandade acreditamos, mas que Maria morreu virgem, somente o catolicismo tem essa doutrina, né? Inclusive, para defender essa doutrina, tem trechos históricos que atestam a morte de José logo depois do nascimento de Jesus, tentando dizer ele que José não aparece já nas festas e tudo mais ali. Então, tem digamos assim, uma certa exegese distorcida para interpretar esse texto. De qualquer forma, não há divergência dentro desse texto que nós lemos. E bem-vindos, então. Acabamos de ler Mateus capítulo 1 e próximos aos 28 e 29 minutos estamos encerrando. Comentário final. Vai ser tudo muito simples, não esperem que seja algo assim mirabolante. Na verdade, nós queremos ter leitura simples para que todos nos entendam. O vídeo vai para o YouTube, provavelmente não vai dar tempo de botar o vídeo hoje, o áudio vai estar no grupo já a partir de hoje, né? Hoje é dia 17. Eu tinha dito ontem que ia ser em torno de 11 da noite, hoje é o que eu imaginei que ia acontecer, hoje eu consegui às 11 horas da noite mesmo. Então, assim, eu vou enviar o áudio no grupo, você que está no grupo vai poder acompanhar, você que não está no grupo, só chama aí de alguma forma no WhatsApp ou coloca um comentário no YouTube que a gente coloca e envia todo o material anterior, que até agora é só mais um episódio. E se você quiser enviar o vídeo, né, depois está no YouTube ou marcar alguém para assistir, fique à vontade. A gente pode compartilhar e conversar, inclusive debater aí o que cada um achar dentro de opiniões e também, né, algumas dúvidas que tiverem, pode colocar que a gente tem o auxílio dentro do grupo ali de alguns pastores, né? Pastor Daniel Vilas Boas, pastor Jefferson Bittencourt, pastor Manuel Júnior, né? O Evandro também, que é formado em teologia ali na UBRA, tem uma ótima capacidade também, né? E temos o pastor Juarez, né? Autoconhecimento também, e vários ali que têm conhecimento teológico excelente, e a gente pode estar compartilhando juntos, tá bom?
Um beijo no coração, Deus abençoe e até amanhã. Até o próximo vídeo. Até o próximo áudio.